A reforma tributária não se cinge aos bens e serviços. Por que bens e serviços vem primeiro? Vem porque ela está enfrentando o grande problema que é o ICMS, que é onde estão os grandes problemas da tributação no Brasil, de contencioso, o imposto velho, o imposto numa base que está desaparecendo, porque o mundo caminha na direção do serviço, e ele vai para a catástrofe das finanças públicas dos estados. É urgente reformar isso. Ele está amarrando o país. Não é? Essa dicotomia de bens de um lado, serviços de outro, todos os países do mundo já abandonaram. O último que tinha isso era a Índia, acabou de fazer o IVA deles. Né? Então, é algo que não tem mais sentido existir. E alguns entre nós ainda acham argumento para defender o que é indefensável. A tributação tem que ser uniforme, como o professor Marcos Lisboa pontificou. O importante é o ato de consumo, seja de bens e serviços, e tudo envolve um misto de bens e de serviços, material e imaterial. Não é? Então, essa é a razão pela qual ganha prioridade, porque não é só porque distorce as decisões econômicas, é porque nos está impedindo de produzir. Ela penaliza o setor industrial, ela tributa o capital. Eu vou comprar uma máquina, não me custa 1 milhão, custa 1.200.000. Como é que eu vou tributar a aquisição do bem de produção? Isso é uma loucura, é querer não progredir. Então, e a exportação, pior ainda, os créditos acumulados, essas coisas nos prejudicam de uma maneira brutal. Então, isso tem que ser eliminado. Essa é a grande prioridade. Mas, logo em seguida, vem o imposto de renda. O imposto de renda é muito mais fácil porque é de legislação subnacional. A grande dificuldade de ajustar a tributação de bens e serviços é porque ela, primeiro, está muito constitucionalizada, está tudo na Constituição. A Constituição brasileira tem até alíquota de imposto, é uma loucura, não existe país nenhum do mundo que tenha coisa parecida. E pertence a 3 níveis de governo. Então, é um desajuste muito grande que precisa ser corrigido através de emenda constitucional. Portanto, todas as propostas que mexem com o ICMS, com o PIS/COFINS, com o IPI, tem que mexer na Constituição. Não é? Então, é um esforço muito grande de levar adiante isso. Já o imposto de renda, sobretudo o imposto de renda de pessoa física, não tem dificuldade. O imposto de renda de pessoa física está muito bem desenhado, nos anos 90 foi. Ela tem injustiças, tem rendimentos que não são tributados e tal, que é fácil corrigir. É só eliminar as isenções. O problema maior está na pessoa jurídica, porque nós ficamos defasados com o mundo. Quando nós introduzimos tributação em bases universais, era o normal, era o comum. Até países da América Central tinha isso. Nós tínhamos a Austrália tinha isso, né? Os países europeus tinham isso daí. O mundo evoluiu, criaram-se os regimes CFC, foram-se eliminando essa tributação em base universal, um atrás do outro. O último foi a Nova Zelândia, há uns 5 anos atrás, e ficou o Brasil sozinho nessa maluquice de tributar as suas multinacionais, as multinações brasileiras, em base às operações que elas tinham no mundo inteiro. Isso, claro, que tem que mudar, porque o mundo todo mudou. Não é? Agora, a oportunidade se torna, digamos assim, de maior urgência, porque os Estados Unidos fez uma reforma tributária importante. A reforma tributária feita nos Estados Unidos não foi tão grande quanto os conservadores queriam fazer. Na verdade, eles queriam fazer outro imposto, um cash-based destination tax, que era muito mais radical e quase se aproximava de um IVA para os Estados Unidos. Era algo que só não passou porque eles tinham muito pouco tempo para arredondar o projeto e para poder aprovar em 2017. Isso foi questão de poucas semanas que tiveram para elaborar o projeto. Eles aceitaram um projeto menos ambicioso. Agora, por que eu estou falando dos Estados Unidos? Porque com os Estados Unidos
não segue a tendência mundial. É o contrário. O mundo segue o equilíbrio de Stackelberg que os Estados Unidos oferece. Se os Estados Unidos mudar tal importância da economia americana no mundo, economia empresarial, que os outros países têm que se ajeitar, têm que acompanhar de alguma maneira, têm que se adaptar. Assim foi em 1986, na reforma que modernizou a tributação dos impostos de renda pessoais, que reduziu o número de alíquotas, que aumentou as bases e mudou a tributação empresarial. Todos os países do mundo alteraram a sua legislação em resposta a isso. Não é? Agora não é diferente. Os outros países ainda não responderam ajustando as suas legislações, porque não entenderam ainda o que aconteceu nos Estados Unidos. Tem um sistema de guild da tributação dos intangíveis, que é uma novidade total para todos os que militam na área de tributação. Então, demora um tempo até absorver isso e ver o seu impacto sobre os outros países. Mas uma coisa é certa, a redução da alíquota máxima de 35% para 21% joga o Brasil, nas comparações internacionais, na cabeça da alíquota do IRPJ no mundo, vamos dizer assim. É verdade que nós não tributamos dividendos, que quase todos os outros tributam, mas olha as comparações internacionais, veja os gráficos da OCDE, e veja as comparações que se fazem e vejam que o Brasil é considerado um país de alta tributação. Então, junte-se isso, uma percepção, talvez seja só percepção, mas é um fato de que a alíquota é muito elevada na tributação da pessoa jurídica, e junte a isso o fato de que nós tributamos as operações multinacionais, feitas com base no Brasil, que nós temos uma situação de desencorajamento da atividade econômica. O Brasil, pela sua importância, poderia ser um polo de atração de investimento em base regional, digamos, para toda a América Latina, e as multinacionais brasileiras podiam ter uma expansão pelos outros países, porque muitos já mostraram competência para isso, mas ficam limitados pela nossa tributação. Então, nós temos o quê? A inversão de investimento que se passa nos Estados Unidos, que deu origem ao surgimento do X-Tax. Né? Então, nós tivemos também, alguns já saíram do país, outros grandes e importantes players, como a JBS, tentou ir para a Irlanda, não deixaram porque ela torceram o braço dela, que ela devia para o BNDES e tal, falaram, não vai não. E os Estados Unidos não fez diferente. Eles torceram o braço das multinacionais deles para que não se configurasse uma saída do território americano em termos de jurisdição. É claro que com a nova legislação isso fica mais ameno. Em suma, para não me estenderem mais, nós precisamos sair urgentemente da tributação de base universal e introduzir um regime CFC em que nós vamos tributar renda passiva de uma maneira diferenciada. Nós precisamos reduzir a alíquota marginal da pessoa jurídica, a alíquota total. Talvez seja o caso de introduzir uma tributação dos dividendos compensatória, tal que a carga total empresa mais acionista não se altere, mas porque no Brasil essa carga total não é alta comparada com o resto dos países, não é? Ela parece ser adequada, mas ela está muito concentrada na pessoa jurídica ou apenas incidente na pessoa jurídica, o que dificulta o reinvestimento. Ela é punitiva para a reinversão, não é? E nós precisamos criar algum mecanismo de favorecimento do desenvolvimento de operações de pesquisa e desenvolvimento dentro do país, que eu não sei exatamente como seria, mas nós precisamos criar alguma forma de fazer com que as multinacionais brasileiras e as multinacionais estrangeiras tenham alguma atividade de desenvolvimento no país, de produtos e de processos, não é? E nós precisamos eliminar algumas formas que geram
bastante contencioso. Uma das coisas que certamente está na cabeça das pessoas é o que vai acontecer com o preço de transferências, porque o Brasil, pleiteando entrar na OCDE, de certa maneira fica fora de compasso com a legislação que nós temos de coeficientes fixos, né? Então é algo que certamente vai estar na agenda de políticas públicas, né? Eu imagino, é a minha impressão pessoal, que essa agenda da pessoa jurídica vai tomar uma velocidade mais alta agora, e uma vez que a reforma previdenciária passe, ela comece a ser processada. Essa segunda leva de reformas, a reforma tributária já está bem definida, já está em ritmo acelerado. O governo prometeu mandar nas próximas semanas a sua versão de tributação de bens e serviços, né? E o ministro Paulo Guedes já deu indicações de que ele não vai esperar seguir o processo de reforma da Constituição para introduzir bens e serviços, que nós vimos com a reforma previdenciária, que é demorado, e, em paralelo, vai iniciar o processo de reforma do imposto de renda de pessoas jurídicas. Essa é a nossa expectativa. Muito obrigada, professor.